Palavra de Deus, Lucas capítulo de número 12. Queria pedir a você que, se puder, você ficar de pé para a gente fazer, quem puder, para a gente fazer a leitura da palavra. Versículos de 13 a 15, já vou pedir a você também, que se você puder, deixe a sua Bíblia aberta em Lucas capítulo 12, que no decorrer da mensagem eu irei citar outros versículos desse mesmo capítulo, e também citarei outros de outros livros da Bíblia, mas serão menos do que o que eu vou citar aqui. Então, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, eu tenho certeza que vai ser uma bênção da parte do Senhor. Lucas capítulo de número 12, versículos de 13 a 15. Eu vou ler na Almeida Corrigida e Fiel, que é que está no telão, mas você pode ler na sua sem problema nenhum. Diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Esta palavra é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Meu Senhor, esta palavra ela vai até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Amado Deus, fala conosco, nos alimenta pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode tomar o seu assento, e se quiser pode continuar dizendo glória a Deus e aleluia, porque você está na casa do seu Pai, você está no melhor lugar do mundo para se estar, amém? O tema da mensagem é: de onde vem a tua tranquilidade? Na verdade é uma pergunta que eu queria até replicar e pedir a sua ajuda para você falar com alguém e perguntar para ele ou ela assim: de onde vem a tua tranquilidade? Pergunte para alguém isso, por favor. Olhe bem no olho desta pessoa e diga isto para ela: de onde vem a tua, e se quiser dizer sua, não tem problema, de onde vem a sua tranquilidade? Deixa eu falar aqui com Anderson, que está ali no TI. De onde vem a sua tranquilidade, Anderson? Povo de Deus, de onde vem a nossa tranquilidade? Eu estava meditando na palavra do Senhor e eu pedi ao Senhor para ministrar. Eu pedi ao Senhor para ministrar com tema em Lucas, com base em Lucas capítulo de número 12. E pedindo ao Senhor a direção, pedindo ao Senhor a compreensão, perguntando ao Senhor se era exatamente essa palavra que Ele tinha para as nossas vidas essa noite. Eu sinto no meu espírito, assim como já compartilhei no áudio, no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp, inclusive eu aconselho você a estar lá, e compartilhei lá, e o Senhor foi confirmando esta palavra que fala exatamente sobre isso, que é o tema. É isso que a gente vai falar, com base em Lucas 12, com aplicação nesse tema, que é de onde vem a sua tranquilidade. E aí eu fui pesquisar o significado de tranquilidade, e tranquilidade vem do latim tranquilitus, que significa calma, serenidade. E esse termo está associado a um estado interior. A tranquilidade, ela, por mais que ela reflita no exterior, mas ela é interior, é um estado interior. É mais ou menos assim, uma ausência de estresse, ausência de ansiedade. Ainda falando do significado de tranquilidade, é esse estado de calma, estado de serenidade, estado de paz interior. E independe do que se esteja vivendo, independe do que se esteja passando. Tranquilidade também é ausência de agitação. Não tem agitação, tem tranquilidade. Você chega num lugar, você vai a algum lugar e está tudo muito bom, está tudo muito tranquilo. E se alguém pergunta para você como foi, você fala: foi uma tranquilidade, foi muito bom. Foi uma paz maravilhosa, foi muito bom. É a ausência de agitação, é a ausência de perturbação, é a ausência de preocupação. É também tranquilidade, quando a gente pensa em ordem pública, é dizer aquele local é um local tranquilo. Vir à igreja, graças a Deus, é uma tranquilidade. Quantos concordam comigo? Digam glória a Deus. É uma tranquilidade, local tranquilo, graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor por isso.
Em termos de ordem pública também é dizer isso, aquele local é um local tranquilo porque não tem distúrbio, violência e coisas mais que a gente conhece do dia a dia. A gente pode dizer que é tranquilo, amém? E aí, tranquilidade também, quando a gente olha para a psicologia, é um estado mental caracterizado por baixos níveis de ansiedade. Se você for perguntar a um psicólogo, e aí, claro, pode ser que tenham psicólogos aqui, psicólogas, e diz assim, me diga, por favor, resuma o que é tranquilidade. Possivelmente, ele vai dizer para você, ou ela vai dizer para você, que é um baixo nível de ansiedade e quase zero de estresse. E cá para nós, será que a gente tem conseguido, diante das circunstâncias, diante da vida, viver com esse baixo nível de estresse e quase zero de ansiedade? E a filosofia, ela também fala sobre tranquilidade. A tranquilidade na filosofia é um conceito que está associado à ataraxia epicurista. Pastor, pelo amor de Deus, o que é ataraxia? Eu vou lhe dizer fácil, simples e direto. É o conhecimento e também a aplicação de um estado de tranquilidade para a alma. Quando a gente fala de filosofia, é entender o que é tranquilidade, entender o que é paz e aplicar. A filosofia fala sobre isso. E epicurista é quando se fala dos maiores pensadores da filosofia. Marco Aurélio, Sêneca e outros mais, que eles entendiam que buscar a tranquilidade tinha a ver com um controle pessoal. Não dependia de circunstâncias externas, era se conhecer a si mesmo e se dominar. E aí a pessoa encontrava a tranquilidade. Tem alguns sinônimos a palavra tranquilidade. Estou falando só da palavra tranquilidade. O sinônimo de tranquilidade é calma, é paz, é serenidade, é sossego. Também tem um antônimo, que é o contrário da tranquilidade, que é a agitação, inquietação, é a intranquilidade, é a perturbação, é o tumulto, é a falta de paz. Isso é intranquilidade. É o contrário de tranquilidade. Mas a pergunta que não quer calar, pelo menos para mim, e agora eu quero replicar para você é, de onde vem a sua tranquilidade? De onde surge a sua tranquilidade? Onde você vai, em que poço você toma água, em que local você busca a sua tranquilidade? É isso que o Espírito de Deus trouxe ao nosso coração nessa noite. É isso que Ele quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Se você perguntar, talvez para um jovem, para uma jovem, de onde vem a sua tranquilidade? Talvez ele responda assim, talvez, pastor, ou para você que for perguntar, a minha tranquilidade vem quando eu, na escola, consigo tirar as notas todas boas, meu boletim está tudo tranquilo, eu estou aprovado, estou aprovada, eu fico tranquilo. Eu fico tranquila. Se for perguntar para um adulto, talvez, aqui, um dono de casa, uma dona de casa, alguém que trabalha e tem o seu salário para honrar seus compromissos, perguntar assim, o que é tranquilidade para você? Talvez ele vai dizer, ou ela vai dizer assim, tranquilidade é mais ou menos assim, eu recebo meu dinheiro, faço a minha feira, e aí eu pago todos os meus boletos, todas as minhas contas, luz, água, IPVA, IPTU, tudo, um monte de coisa, e aí sobra dinheiro um pouquinho ainda para eu ficar com ele guardado para o mês, aí eu fico tranquilo. Aí eu fico tranquila. Talvez para alguém a tranquilidade seja um dia que não tenha brigas, um dia em que não tenha confusão, um dia que o cônjuge não briga com o outro, que o namorado não briga com a namorada, um dia em que não há nenhum tipo de perturbação, cada um dentro do seu contexto. Eu estou tentando, eu pedi ao Espírito de Deus exatamente isso, para tentar, para Ele me dar discernimento, para eu conseguir alcançar exatamente a sua vida, o que você passa, o que você sente, para a gente entender de onde vem a nossa tranquilidade, para a gente compreender como é que surge a tranquilidade independente daquilo que a gente passa, independente do que nós estamos vivendo. Então, talvez alguém diga, para mim tranquilidade é mais outras coisas. Eu compreendo você, e eu concordo com você também. Porque não ter aquilo que eu disse que traz tranquilidade, pode sim causar momentos de intranquilidade. Momentos de insucesso podem causar situações que produzam intranquilidade. E isso é natural do ser humano. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, aqueles que estavam mais próximos do Senhor, eles não conseguiam viver
longe do Senhor a ponto de que, independente do que se passava, eles conseguiam manter a tranquilidade. E tudo que eu falei para você com relação à psicologia, filosofia, ajuda. Mas de onde vem de verdade a nossa tranquilidade? Eu peguei nesse texto e disse: Senhor, me ajude. Com base nesse texto, o Senhor foi me dando algumas direções que eu quero com muito carinho, com muito zelo, com muito amor e na direção do Espírito compartilhar com você. Porque de tudo que eu falei aqui, alguém pode dizer: pastor, vamos fazer uma exegese desse texto? Porque o senhor falou aí de notas boas, o senhor falou aí de outras coisas que não tem no texto. Porque o texto, quando eu vou fazer uma exegese, eu vou ver que é um diálogo de um homem rico com o Senhor Jesus. Ou é um diálogo de alguém que estava pedindo a Jesus algo relacionado a dinheiro, algo relacionado a finanças. Então vamos fazer uma exegese para poder o texto ficar mais encorpado, para poder não sair do contexto. Eu concordo também com você que de repente tenha pensado assim, mas quando o texto fala da vida, a vida não é só a área financeira. Então, o que eu falei está incluído também, mas eu quero, seguindo o seu conselho, que de repente pensou assim, e é claro que eu estou apenas dialogando com você, eu quero seguir o seu conselho fazendo a exegese. Olhando para o texto e versículo a versículo, a gente tentar entender algumas nuances e algumas coisas que estão aqui que de repente a gente não tenha compreendido ainda, ou até mesmo nós já compreendemos e nós não estamos aplicando, e o que Deus tem para a nossa vida é: volte, refaça e viva exatamente aquilo que eu quero que você viva. Viva exatamente como eu quero que você tenha que viver e busque a sua tranquilidade onde eu quero que você busque. Porque eu já quero até adiantar, a nossa tranquilidade não depende de coisas, não depende de pessoas, não depende de nada disso. A nossa tranquilidade depende exatamente da fonte que nós estamos buscando. E graças a Deus que você está aqui, graças a Deus que você está assistindo a palavra, porque o Senhor é aquele que dá para nós tranquilidade, mesmo em meio a turbulências, mesmo em meio a situações contraditórias, situações controversas, situações que a gente não consegue controlar, dominar, a gente consegue viver a tranquilidade que só o Senhor tem para dar. É por isso que Jesus disse: eu tenho uma paz para dar para vocês, que ela não depende de circunstâncias. Ela excede todo o entendimento humano. Mas vamos para o texto. No versículo de número 13, de Lucas capítulo 12, a Bíblia mostra que um homem saiu do meio da multidão que estava ali aprendendo com Jesus, que estava desfrutando da sua presença, estava desfrutando do melhor do Senhor. Depois pode aumentar o retorno um pouquinho, Marcelo, senão eu grito muito, o povo depois, aquele pastor grita aqui só. É por isso, porque o retorno está baixo. E aí, o homem sai do meio da multidão e ele vai fazer um pedido para Jesus. E esse pedido é um pedido mais ou menos assim: eu quero a minha parte na herança. Eu vou ler como é que está no texto. Disse-lhe um homem da multidão: mestre, reconhecia Jesus como mestre que era, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Quando eu olho para esse texto, pode por favor deixar esse versículo aí, Anderson. Quando eu olhei para esse texto, eu comecei a analisar palavra a palavra, buscando entendimento. Aí eu já consegui captar aqui que por se tratar de uma herança, possivelmente, esse homem que estava falando com Jesus, ele havia perdido não sei há quanto tempo seus pais. Porque a herança, ela é repartida entre os filhos quando os pais morrem. Então, já que ele está dizendo para o seu mestre: fala com meu irmão, diz a ele que reparta comigo a herança, ele estava dizendo: nós tivemos os nossos pais mortos, não sei há quanto tempo, mas eu queria pedir para o Senhor falar com meu irmão, dizer a ele, não era nem pedir, dizer a ele, porque o que Jesus dissesse aconteceria, porque o que Jesus diz acontece. Quantos estão comigo? Diga amém. O que ele fala acontece, irmãos. O que ele diz acontece, ponto final. A palavra de Jesus sempre é a decisiva. E ele tem uma palavra decisiva para nós nessa noite, irmãos. E diz a meu irmão, então esse homem tinha
possivelmente um irmão que estava, pelo fato de talvez ser primogênito, talvez ser mais velho, administrando os bens todos, e ele estava dizendo, eu preciso da minha parte que ele não me dá. E esse pedido é um pedido lícito. Não tem nada de errado com esse pedido. Eu mesmo não encontrei. Se tiver alguém aqui que de repente entenda de área jurídica, que eu não entendo, de direito, direito de sucessão e essas coisas mais, e quiser depois me dizer, pastor, realmente tem coisa errada, eu aceito. Mas ao meu ver, e eu vejo como um pedido lícito, tudo certo, está tudo tranquilo. Porque o irmão dele não queria repartir. E por que será que esse menino, esse homem, né? O menino não, esse homem, não queria repartir essa herança, uma vez que tipo, é dos dois, então reparte, cada um fica com a sua parte. Mas eu já consigo aqui, irmãos, eu queria que você viesse comigo, você fosse viajando comigo no texto, você fosse captando o que o Espírito de Deus vai falando, que esse homem, a impressão que a gente já tem de cara é que ele não queria repartir. A impressão que a gente tem é que ele não queria repartir com o irmão a parte que era do irmão. Não queria, ele disse, eu vou ficar com tudo e acabou, e eu sou mais forte, e eu tenho mais voz, eu tenho vez, você não vai conseguir tomar, enfim. Não sei exatamente o que aconteceu, mas é um pedido lícito. Mas só que Jesus responde, talvez de uma maneira que aquele homem não gostaria de ouvir. Versículo de número 14, Jesus respondeu, homem, quem me pôs a mim por juízo repartidor entre vós? Imagina você chegando para Jesus, tá bom, obrigado. Chegando até Jesus, dizendo, Jesus, eu tenho uma causa justa para pedir ao Senhor. E Jesus dizendo assim, não vou responder nada, porque eu não sou juiz, nem repartidor entre vocês. Vem comigo. Se Jesus era só dizer, e aquele homem faria, o irmão daquele homem, ele cumpriria o que Jesus dissesse, porque Jesus então, irmãos, diz para esse homem, eu não sou juiz, nem repartidor entre vocês. Já sei, pastor, captei. Jesus não quer nem saber de vida financeira de seu ninguém. Eu já captei. Era questão de herança. Era questão jurídica. Tinha que levar os magistrados. Jesus não queria saber de nada disso. Será, irmão? Será que é porque Jesus não queria saber de nada relacionado à parte financeira? Alguém pode dizer, eu tenho certeza. Porque eu vejo no texto sagrado que Jesus veio para pregar, ele veio para ensinar, ele veio para curar, mas eu não vi Jesus julgando ninguém. Eu não vi Jesus acusando ninguém. Eu não vi Jesus apontando o dedo para ninguém. Eu não vi Jesus obrigando ninguém a nada. Com exceção do momento em que ele mandou os discípulos subirem para o barco, em Marcos capítulo 2, eu não encontrei mais nenhum momento Jesus obrigando ninguém a fazer coisa alguma. Então Jesus não ia se envolver em questões jurídicas, porque Deus não está nem aí. Deus quer salvar, Ele quer curar, Ele quer libertar e quer ensinar como o povo tem que viver. E quando você pensa assim, você não está pensando errado. Porém, quando Jesus está ensinando, Ele está dizendo como que a gente tem que agir, o que a gente tem que fazer. O Sermão do Monte é um dos sermões mais poderosos, e a gente está na EBD aprendendo, e o desafio foi lançado desde a primeira aula, a gente está nas 17 lições. Hoje mesmo nós aprendemos tantas coisas poderosas para aplicar. Jesus está, na verdade, aqui ensinando. Jesus não está, irmãos, preste atenção, por gentileza, Ele não está desleixado, não está sem dar atenção ao pedido desse homem, não. Eu disse, Deus, mas me diga uma coisa, Jesus falou que não era juiz. Jesus falou que não era repartidor. É verdade, ele veio para pregar, ele veio para ensinar, ele veio para curar. Eu não vi nenhum momento ele julgando nada disso. E o Senhor não tem interesse nisso, não, Senhor? Aí Deus disse, claro que eu tenho, filho. Claro que eu tenho. Olha para o meu povo. Quantas vezes eu precisei tirar a terra que era do meu povo, que estava na mão dos outros, e dar para ele? Quantas vezes eu precisei julgar o meu povo, que meu povo não precisou nem agir,
Na época de Josafá, Deus disse, não faça nada. Essa batalha você não vai ter que pelejar. Eu pelejarei por você. Fica só posicionado para a batalha que eu vou agir. Deus age, o povo toma posse de tudo que era deles, o despojo. E aí, eles estão de posse da vitória, de posse da terra. Deus tem sim, Deus se preocupa sim. Deus zela sim pela nossa vida por completo. Posso ouvir um amém ou não amém? Deus zela pela sua vida por completo. Embora a sua vida não seja só dinheiro, embora a sua vida não seja só casa, embora a sua vida não seja só bens, a sua vida é vida espiritual, a sua vida é vida física, a sua vida é vida eterna. Deus cuida de você na totalidade. Amém, glória a Deus. Mas por que Jesus fez isso? Porque Jesus estava ensinando. Eu fiquei pensando, Senhor, pode ser, como não está assim na Bíblia, pode ser que o irmão daquele homem estava ali. Pode ser. Pensa comigo. Ao invés de Jesus dizer, tá bom, eu vou falar com seu irmão, Jesus vai ensinar. E ensinar como que ele ia resolver isso. Ensinar como que aquele irmão egoísta tinha que agir. Jesus então vai ensinar tudo isso, como deve agir. E as palavras de Jesus são maravilhosas. Depois de ele falar isso, ele então vai fazer o seguinte, versículo de número 15. Ele fala assim, ó, homem, ele fala para o homem, eu não fui colocado como juiz de vocês, na verdade eu vim aqui para curar, libertar, mas eu vou ensinar. E no versículo 15 diz, e acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Olha só. Aquele homem, eu creio nisso, sabe? É um pensamento meu, você não precisa acreditar assim. Que o irmão daquele homem estava lá no meio da multidão, irmãos. Por causa do desenrolar do texto. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste nos bens que ele tem, na abundância dos bens que possui. E aí é claro que eu fui palavra a palavra, 2 verbos aí, acautelai-vos, guardai-vos, né? Os verbos estão conjugados, mas acautelar é exatamente você se proteger. Se proteger de quê? Se proteger da avareza. Porque infelizmente, o ser humano, numa semente corruptível, ele é levado à avareza, sabia disso? Pastor, que absurdo, eu não sou. Calma, a gente vai continuar no texto. Continuar no que a Bíblia está dizendo. Então Jesus está falando assim, agora para todo mundo, agora para toda a multidão. Porque acautelai-vos não é só para o homem. Se fosse para o homem era acautelai você. Mas acautelai-vos é todo mundo que estava ali. Para todo mundo. Guardai-vos é para todo mundo que estava ali. Está conjugado no plural, então é para todo mundo, não era só para o homem, senão estaria conjugado no singular. Então a gente percebe o seguinte, Jesus agora vai ensinar para toda a multidão. E eu creio, digo de novo, que o irmão daquele homem estava ali. Ele disse assim, ó, acautelai, se proteja da avareza. Ó, você se proteja dessa vontade desenfreada de ter e ter mais e ter mais, e porque isso vai dar para você tranquilidade. Olha o sinal, vai dar para você tranquilidade. Quanto mais tem, mais tranquilidade. Quanto mais sobra, mais tranquilidade. Jesus está dizendo, se proteja disso, se guarde da avareza. E o que é a avareza então? A avareza é o apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. É colocar o reino de Deus em segundo plano. Isso é avareza também, sabia? Quando a gente se apega demais àquilo que é passageiro, e mais precisamente aqui, contextualizando e fazendo exegese com você, se apegar ao dinheiro, aos bens materiais, às coisas que tudo vai passar. Quando a gente se apega muito a isso, é avareza. Pergunta, tem alguma coisa que você se apega tanto que você não pode perder? Tem. Eu estou falando em termos de bens. Pastor, se eu perder essa bicicleta, para mim acabou. Um exemplo. Tem? Se você está nessa condição, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus está te ensinando nessa noite. Jesus está te ensinando nessa noite. Jesus está nos ensinando nessa noite. Não se apegue a nada que é passageiro. Se apegue a Jesus. Ele é o nosso Senhor. Se apegue a Deus, porque a sua vida não consiste nisso. Aleluia.
Colocar o reino de Deus em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano, em quinto plano, em sexto, ou sei lá quanto seja, isso também é avareza, irmãos. O livro do profeta Ageu fala muito sobre isso. Deus fala para o povo: a casa de vocês está linda, a casa de vocês está maravilhosa, mas a minha casa está deserta. Olhem para a minha casa, é tempo de restaurar a minha casa, é tempo de buscar, em primeiro lugar, o que é meu, o que é eterno. Mas você está colocando em segundo plano, em outras palavras, você está sendo avarento. Ageu capítulo 2, Ageu capítulo 1. Você está sendo avarento, você está sendo avarenta para um contexto atual, porque a minha casa está deserta. Você pensa que quanto mais você trabalha, mais você tem. Você pensa que quanto mais você junta, mais você tem. Na verdade, você está colocando ele num saco furado, porque quando não se busca primeiro o reino, ele é o último lugar. A gente está vivendo em situação de avareza, irmãos. Eu sei que é duro, mas é o que Deus mandou eu falar nessa noite. Eu sei que é pesado, eu sei que não é bom de ouvir, mas é porque Deus tem um zelo pela nossa vida, irmãos. Deus tem um zelo pela nossa vida, a igreja do Senhor. Deus tem um zelo e não quer na nossa vida que Ele seja segundo plano. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Se Deus for segundo plano na sua vida, deixa eu dizer para você, você está em situação de avareza, sim. Mas graças a Deus que Ele está aqui no nosso meio. Graças a Deus que Ele tem zelo pela nossa vida. 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Eu vou dizer isso aqui para você porque tem gente que diz, né? Não conseguiu e de repente está numa situação descontrolada, ou sei lá o quê, numa situação de falta. Diz assim, não, o dinheiro é o mal da sociedade, o dinheiro é o mal do mundo. Não é. Agora o amor ao dinheiro é. Coloca, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz exatamente isso, texto sagrado. 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Eu confesso, todas as vezes que eu leio esse versículo, eu digo, meu Deus, isso aqui é muito forte, porque todos os males têm raiz no amor ao dinheiro. Espera aí, Deus, me ajude a entender isso aqui. Se é, filho, é porque a partir do amor ao dinheiro que vem as guerras. É, filho, a partir do amor ao dinheiro é porque o irmão não queria dividir a herança com o outro. É, filho, a partir do amor ao dinheiro é que as pessoas matam e morrem. É, filho, eu disse, então tá bom, Senhor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Diga para alguém assim, por favor, com amor, tá? Não ame o dinheiro. E agora eu digo para todo mundo, você precisa, nós precisamos, mas não ame o dinheiro. A avareza, sabia que é um tipo de idolatria, está na Bíblia também, que a avareza é como o pecado de idolatria. Eu não sou idólatra, eu adoro só Deus. Se está em situação de avareza, também está em idolatria. Se está em situação de avareza, está em situação de idolatria. Porque a vida de qualquer não consiste nos bens que possui. A continuidade do versículo. Volta, por favor, para Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12, por favor. Que coisa linda esse texto. Que coisa tremenda. Versículo 15. Volta o 15, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor. Vou repetir. A primeira parte falei de ter cuidado, de se proteger. E eu repito também para você. Se proteja dessas coisas. Se proteja contra a avareza. Se proteja, se guarde contra a avareza. A avareza fora. Amém? Vamos falar isso? 1, 2, 3, avareza fora. 1, 2, 3, avareza. 1, 2, 3, avareza fora, irmãos. Na nossa vida não, em nome de Jesus. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Tem um card que eu coloquei para tentar explicar esse texto, que eu falei que ia falar versículo a versículo. Eu falei que ia instruir versículo a versículo. Eu coloquei um card, Anderson, está aí. Dá uma olhada lá nas imagens, é um card que fala sobre essa partezinha B, porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Para a gente entender aqui, eu vou dizer, Deus, me dá mais um pouquinho, para compartilhar com a tua igreja, me dá mais, Senhor, me dá mais.
Aí você disse, tá bom, filho. Aí, não é esse não, é um card que tenha se sujeito. Agora a gente vai lá dar aula de português aqui. Cadê o professor de português para a gente falar aqui? Mas aí, aqui fala da abundância dos bens que possui. Eu mandei para Mateus, se não tiver aí, está no TI, Marcelo. E aí, veja, irmãos, olhando para esse texto aqui, confira comigo. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quando eu penso assim, a abundância dos bens aqui em não consistir, o que é que não consiste na abundância dos bens que possui? A vida. A vida de alguém não consiste na abundância dos bens que possui. E alguém diga assim, pastor, você está falando isso, mas é bom ter abundância de bens, né? É verdade. É bom sim. É bom sim. É bom poder dar para o filho algo que você de repente não teve. É muito bom. É bom sim. É bom você poder desfrutar de tudo que essa terra tem de bom, com saúde, de uma maneira saudável. É bom sim. É bom. É verdade que é bom. É bom ter uma casa, e quem não tem vai ter. Posso ouvir um amém ou não amém? Deixa eu liberar essa palavra, que se você não tem casa própria ainda, você vai ter em nome de Jesus. Quantos creem? Diga amém, irmãos. Toma posse com ousadia, a gente fala isso. A gente não fala nada sem ousadia espiritual, a gente fala com ousadia no Espírito de Deus. Deus é Deus de surpresa, Deus tem tudo. Toda prata, todo ouro é dele, Ele tem para dar para os seus filhos. Até riquezas das trevas Ele dá. Quando fala de riquezas das trevas não é coisa ruim não. É aquilo que o inimigo escondeu. Deus dá para os dele, irmãos. Deus dá sim. Toma posse dessa verdade. Mas a vida da gente não consiste nisso, irmãos. A minha vida não consiste no que eu tenho, no que eu sou, no que eu possuo. Não consiste. Você pode ter e deve ter. Você pode possuir e deve possuir. Você pode ser alguém. Você pode ter qualificações. Tudo isso é muito bom. Mas a sua vida não consiste só nisso. E eu disse, Deus, então o que é a vida? Fala para mim. Não achou não, né? Não tem nada não, está tudo bem. Depois, mas aí não tem problema não. Porque agora eu já vou para a vida. O que é a vida então? Se a minha vida não consiste nos bens, que Jesus estava falando, a sua vida não consiste nos bens que você possui. O que é a vida então? Onde que eu vou buscar tranquilidade, pastor? O que é a vida? Bom, deixa eu falar para você o que é a vida. Em primeiro lugar, a vida ela é física. A vida é espiritual. Em segundo lugar, a vida é eterna. Em terceiro lugar, e a vida tem propósito. Deus, tu é muito lindo, porque a vida física é essa força que você tem. É essa força que muitas vezes é animadora, outros dias não. Mas que todo ser vivo tem. E que surge, origina-se do próprio Deus. A vida física não vem do homem, não vem da capacidade do homem. Foi Deus que soprou no homem. E quando ele estava pronto ali, o boneco de barro, se a gente puder chamar assim, Deus soprou nele fôlego de vida e ele se tornou uma alma vivente. A vida física é essa força que a gente tem. Que você tem. Pastor, eu não tenho a mesma força física de quando eu tinha 18. Estou com 46. Mas você tem força física. Você levantou. Você enxerga, você louva a Deus, você fala, você tem sim. Isso é a força física. Agora, essa é a vida física, essa força animadora. E a vida espiritual? A vida espiritual, isso mesmo, fala do relacionamento com Deus. Não sei se dá para todo mundo ver, mas eu tentei fazer ali. O que é, né? Sujeito é sobre o qual se declara algo na oração, exatamente falando da vida, né? Você vai ver que a vida está ali, ó. O que é a vida então? Porque a vida não consiste na abundância de bens. O que é que não consiste na abundância de bens? A vida. Então o que é a vida? É sobre isso que eu quero falar. Obrigado, pode tirar. E aí, o que é a vida? A vida é isso, vida física, vida espiritual. O que é a minha vida espiritual? O que é a sua vida espiritual? É o relacionamento pessoal com Deus. O meu relacionamento pessoal com Deus, com o nosso Senhor, é o seu relacionamento com Deus, com o teu Senhor, ele não depende de bens, não se compra com nada. Então a vida de uma pessoa, ela não consiste nos bens que ela tem, mas a vida com Deus, ela vai através de quebrantamento, irmãos.
Eu reconheço quem Deus é e eu digo, Deus, eu quero ficar pertinho. Deus disse assim, pode vir, filho, chega mais. Deus, eu quero aprender mais. Fica aqui aos meus pés, filho, filha. Venha-se embora. Aí Deus disse assim, pode ficar mais pertinho de mim. Eu vou dar mais a minha presença para você. Eu vou falar com você. Eu vou me revelar para você. Eu vou dirigir a sua vida. Eu vou guiar os seus passos. Eu vou te transformar. Eu vou te confrontar quando precisar para você melhorar. Eu vou fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você vai me sentir, filho. Deus, quanto que eu pago por isso? Não paga nada, é coração quebrantado e contrito que eu não desprezo. Essa é a vida espiritual. E tem uma vida chamada vida eterna também. Essa é para sempre, irmãos. Pastor Cláudio usa uma ilustração que eu amo também. Diz que a nossa vida aqui na terra é só 1 metro, o restante do fio é a eternidade. Tem uma vida eterna para a gente viver. E essa vida eterna não consiste nos bens que ninguém possa possuir. A vida eterna é exatamente estar com Deus para sempre. E essa deve ser o nosso ideal de vida. Esse deve ser o nosso ideal de vida. Conhecer a Deus, estar lado a lado com Ele para sempre, irmãos. É ver Jesus como Ele é. É entender a santidade de Deus e viver dentro dela. É viver em plena paz e em plena tranquilidade. Isso chama-se vida eterna. Por isso Jesus falou, a vida de alguém não consiste nos bens que ela possui. Mas essa vida aqui também tem um propósito, ou tem alguns propósitos. Viver para honrar a Deus, viver para adorar a Deus, é o primeiro lugar, honrar a Deus em tudo, em todos os momentos. É conhecer quem Deus é em tudo, em todos os momentos. Seguir os ensinamentos de Jesus, ser bênção na vida dos outros, em casa, fora de casa, onde for ser bênção, propósitos, com foco na eternidade. Eu estou vivendo aqui, nós estamos vivendo essa vida aqui na terra, mas a gente está olhando para a eternidade, porque um dia tudo vai passar. Quem achava que era eterno já passou. Quantos já foram antes de nós, quantos já viveram antes de nós, e muitas vezes achando que iam ser as mesmas pessoas, com os mesmos poderes, com as mesmas autoridades. De repente reinos passam, reinos vão, reinos vêm, mas o nosso Deus permanece para sempre. E a nossa vida aqui na terra, se for 120 anos, vai ser muito, mas tem uma vida eterna para se viver. É por isso, irmãos, igreja, que o nosso foco tem que estar na eternidade, viver nessa terra o bem do Senhor, ser bênção para outras pessoas, mas com foco na eternidade. Para onde você está olhando? Onde é o seu foco maior? Onde está? Para onde está dirigido o seu coração? Que é assim que eu vou terminar. Aí Jesus fala isso. A mensagem começou. Lembra comigo, para a gente avançar. O homem chega. Senhor, dize a meu irmão, não é pede, não é orienta. Dize a meu irmão que reparta comigo a minha parte da herança. Jesus falou, não sou juiz, mas vou ensinar. Ele está por aqui, eu vou ensinar. Ele vai me ouvir. Depois que eu ensinar, ele de repente se converte. Deixa de ser avarento. E aí Jesus fala, cuidado com a avareza. Fiquem atentos. Guardem o coração. Porque a vida de qualquer pessoa, não consiste na abundância dos bens que possui. Ponto. Aí Jesus fala, eu vou ensinar melhor. Eu vou contar para vocês uma parábola. Quantos gostam das parábolas de Jesus? Diga amém. Amém. O que é uma parábola? Uma comparação. São histórias curtas que servem para ensinar algo, com alegoria, com figuras. Mas na verdade é que Jesus quer passar uma lição. Muitas vezes as parábolas eram lições morais, outras vezes espirituais, outras vezes ensinamentos. E aí ele vai contar a parábola. Ele começa dizendo assim, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Versículo 16. A herdade de um homem tinha produzido com abundância. Talvez você esteja olhando na sua Bíblia e você diga assim, pastor, tem um erro bem pequenininho. Qual é? É porque na minha Bíblia não tem herdade. Na minha Bíblia tem assim, ó. Um campo de um homem rico produziu em abundância. Quem aqui tem alguma Bíblia que na sua tradução está o campo de um homem? Levante a mão, só para eu saber. Pode ficar tranquilo. Só levantar a mão, sem problema nenhum. Coloca, é a tradução que tem
um campo de um homem. A gente está aqui na herdade. Ó, o campo de um homem rico produziu. Pastor, tem diferença? Tem e não tem. Tem e não tem. O texto mesmo vai explicar. É por isso que eu gosto de dizer o seguinte. A Bíblia explica a própria Bíblia. A gente olha para o texto, não entendeu? Vai ler todo. Vai pedir o Espírito Santo, ele vai trazer o discernimento. Pastor, o que é o certo? O campo de um homem rico ou a herdade? E o que é a herdade? A herdade, ela pode ser duas coisas. Interessante isso. A herdade pode exatamente vir da herança. Veja só, Jesus está contando a parábola. A herdade pode vir da herança, ou a herdade pode ser exatamente uma propriedade rural de dimensões consideráveis, uma fazenda, algo assim, algo muito grande. Então a herdade pode ser uma coisa ou pode ser a outra. E se pode ser uma coisa ou pode ser a outra, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Vou repetir. A herdade pode ser a herança, ou pode ser uma fazenda muito grande. Pode ser uma coisa ou pode ser a outra. Já que pode ser uma coisa ou pode ser a outra, pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. E o que é que você acredita, pastor? Que é as duas coisas ao mesmo tempo. E por quê? Porque quando o homem chegou para falar com Jesus, ele disse, fala com meu irmão para distribuir, para me entregar a minha entrega a minha herança. Herdade é herança. Herdade, um campo muito grande. Aqui nessa tradução, um campo de um homem rico. Está tudo dentro do contexto. Posso ouvir um amém ou não amém? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes alguém... Porque a Bíblia, né, a tradução, traduz de um jeito. Irmãos, está dizendo a mesma coisa. Quando a gente usa herdade, pode ser uma coisa e outra. Para mim, é as duas coisas. Por causa do contexto. É por isso que a gente precisa analisar sempre o contexto. Qual é o contexto? Uma pessoa está falando sobre a herança. Jesus, está bom, eu vou contar uma parábola. A herdade de um homem produziu muito. A herdade, a herança que ele recebeu, que era um campo muito grande, produziu muito. Pronto, está resolvido. Ele recebeu uma herança de um campo muito grande. E esse campo, ele produziu em abundância. Está resolvido. Glória a Deus por isso. Esse homem olha a sua colheita. Esse homem, que é uma parábola que Jesus está contando, ele olha que o seu campo produziu demais. Nossa, isso deve ter sido muito lindo. Pastor Cassiano falando sobre celeiro, eu disse, Deus, tu estás confirmando o que eu vim falar, Senhor. Porque é tão bom quando o pregador, ele pede ao Senhor a palavra para o dia, Deus vai dando, e a gente vai vendo sinais de que era o que Deus tinha. Quando ele falou de celeiro, eu me lembrei logo desse homem, irmãos. Sabe por quê? Porque ele olhou assim. Deu tanto, mas produziu tanto, que ele não tinha celeiro para guardar. Ele não tinha onde armazenar tudo que ele recebeu. Que é que ele pensou então? Ele conversou consigo mesmo, versículo de número 17. Esse homem arrazoava consigo mesmo. Ele conversava com ele mesmo. Eu sei que você faz isso também. Você começa a conversar com você mesmo. Deus, e se for assim, Senhor, e se for aquilo? Algumas pessoas falam, inclusive elas verbalizam. Você olha, está falando sozinho? Não, estou falando com Deus. Está falando? Não, estou falando comigo mesmo. Esse homem estava arrazoando consigo mesmo. O que é que eu vou fazer com tanta coisa que eu colhi? O que é que eu vou fazer com tanta prosperidade que eu tenho? Eu não posso deixar passar a oportunidade de liberar uma palavra profética. Eu declaro sobre a sua vida prosperidade como a prosperidade desse homem. Sabe por quê, irmãos? Porque quem deu essa prosperidade para esse homem foi o Deus Todo-Poderoso que manda a chuva a seu tempo. Foi o Deus Todo-Poderoso que fez com que brotasse. Foi o Deus Todo-Poderoso que fez com que ele fosse abençoado. A sua vida será uma vida de abundância pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus. Aquele homem pensa assim, o que é que eu vou fazer agora? Chama o evangelista Marguilon para ele me ajudar a desenhar, que ele é bom nessa área, fazer uma planilha bem legal no Excel, como eu vou fazer para armazenar tudo isso.
Aquele homem poderia, eu fiquei pensando, esse homem poderia ter pensado assim, já que eu tenho tanto, complete aí, já que eu tenho tanto, eu vou ajudar alguém. Não é não? Já que Deus me deu tanto, me fez prosperar tanto, eu vou abençoar. Não é não? Ele poderia muito bem pensar assim. Se fosse você que está aqui hoje, quando for com você, vou melhorar. Quando for com você, você vai fazer o que é que eu vou fazer? Você vai dizer assim, o que farei? Eu já sei, eu vou abençoar A, eu vou abençoar B, eu vou abençoar D, eu vou fazer essa bênção se multiplicar mais ainda. Assim será. O que farei? Eu não tenho onde recolher os frutos. Se quiser chamar o evangelista Marguilom, pode chamar para ele fazer as planilhas, não tem problema nenhum. Mas aí você vai dizer assim, a planilha, para João, tanto, para Maria, tanto, para José, tanto. Uma mulher agora, para usar um nome aqui, Claudianice, tanto. Distribuir. Aquele homem falou assim, eu não tenho onde recolher os meus frutos. O que é que eu vou fazer agora? Não vou dividir com ninguém, é meu. Olha só o detalhe do texto. Acompanha comigo o detalhe do texto. Pronome possessivo, meus frutos. Meus. Olha o pronome possessivo. Meu, é tudo meu. Sabe como é o nome disso? Avareza. Jesus está ensinando sobre avareza. Aí diz assim, meus frutos, é meu e ninguém toma. É minha segurança. É minha tranquilidade. E ninguém toma. Que farei? Próximo versículo. Diz assim, versículo 18. Eu vou fazer assim. Esse homem conversou com ele mesmo. E o seu espírito egoísta disse assim, faz o seguinte, rapaz. Tu constrói lugares maiores. Derrubarei os meus celeiros. Edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades. Meus frutos. Ele não entendia que tudo aqui nessa terra é passageiro, irmãos. Tudo aqui é passageiro, vou dizer de novo, tudo aqui é passageiro. Ele disse, eu vou derrubar os celeiros que eu tenho. Pastor Cassiano falou de celeiros, é soja, é milho, né? Como ele falou, eu vou colocar, mas eu vou colocar feijão, café dá muito dinheiro, né? eu acho, não sei, açúcar não sei se dá muito dinheiro, que é barato, mas café está em torno de R$20, eu acho, 250 gramas. Eu acho não que eu compro, é 18, 17, 20 por ali. E aí, eu tenho muito café aqui, tem tudo. Porque, irmãos, a abundância de Deus é muito além do que a gente pensa. A abundância de Deus, se você pensa, o que é abundância? Pastor, é sobrar muito. A abundância de Deus é mais do que isso. Posso ouvir um amém ou não amém? Então esse homem tinha muito. Vamos tentar contextualizar, trazer para um tempo contemporâneo, muito café, muito, tudo que, cacau, sei lá, o que dá dinheiro aí, tudo, celeiros cheios, e não dá mais, eu vou derrubar esses celeiros, vou construir outros maiores, e ali eu vou recolher tudo que eu tenho, tudo que é meu, é minha novidade, são meus bens, recolherei todas as minhas novidades, versículo 18, onde a gente está lendo, e aí quando ele fala tudo isso consigo mesmo, tudo bem, Deus não impediu, Deus não impede ninguém, Deus orienta, Deus ensina. Jesus está contando a parábola. Pensa assim comigo. Está aqui, Jesus estava assim no meio da multidão, o homem chegou, aí começou a contar, e agora ele está contando para todo mundo, para a multidão. Essa palavra é para a multidão. Diga assim comigo, multidão. Por favor, de novo, multidão. Está contando para a multidão. Se aquele homem estava lá, o irmão, tudo bem, é assim que eu acredito. Aí ele fala assim, eu vou agora guardar num lugar melhor. Versículo de número 19 fala, depois de eu fazer tudo isso, aí eu vou dizer assim para a minha alma, olha só irmãos, eu direi à minha alma, alma, você tem depósito, muitos bens para muitos anos, agora descansa, come, bebe e folga, em outras palavras, agora você tem tranquilidade. Olha para quem que ele fala. Se você disser onde está o erro, você vai ganhar, não sei nem se tem revista da EBD ainda. Se você disser onde está o erro desse homem, agora, em 30 segundos, você vai ganhar a revista da EBD, nem que eu dei a minha. Olha o que ele diz, eu direi à minha alma,
Tem depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Você vai dizer, pastor, tem muitos erros, eu concordo. Mas é vinculado à alma. Por que ele fala a alma dele, irmãos? Por quê? Porque para ele a tranquilidade vinha de onde? Vinha de onde? Vinha dos bens. Vinha de ter muito. Ele disse, agora você tem para muitos anos. Está aposentado. Não é não? Está aposentado, agora não precisa fazer mais nada. Descansa, come, bebe, folga, pisa em todo mundo. Você não precisa de ninguém. Eu fiquei pensando assim, esse homem não tinha nem mulher não. Não tinha menino, não tinha filho, não tinha ninguém. Porque ele fala assim, Lucas. Não tem nada a ver com você, é porque a gente vai citando aqui. Meus bens, não era tipo, se era casado, nossos bens. Era meus bens. Minhas novidades. Esse homem só pensava nele, irmãos. E aí ele pensava que quanto mais ele tivesse, era de onde vinha a tranquilidade. Eu sei que muita gente sabia a resposta, mas você não falou. Onde é que ele errou? Porque não dá para dizer necessariamente que se a pessoa tem muitos bens, a sua alma vai estar em tranquilidade. Não dá para dizer necessariamente. A alma fala de emoções. A alma fala, obviamente, que de emoções em si. Eu não achei a palavra que eu queria dizer agora. Mas fala exatamente do cognitivo. O que é que ele pensava? Quanto mais eu tiver, eu vou ter vida tranquila. E, infelizmente, nós aprendemos assim. Nós aprendemos dessa maneira. E você há de convir que eu estou falando é certo. Se você tiver aí, você está mais tranquilo. Pagou todas as contas, vai tranquilidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus tem uma tranquilidade para nos dar que independe de circunstâncias. Jó perdeu tudo, ele disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A sua tranquilidade não está em coisas. Quem está próximo de Deus vai ter coisas, vai ter abundância, vai ter prosperidade, mas a sua tranquilidade não está nisso. É porque está chovendo, eu estou tranquilo. É porque se fizer sol, eu fico tranquilo. Ou o contrário, se chover, eu fico nervoso. Deixa eu dizer uma coisa para você, chovendo ou fazendo sol, ventando ou não, a tranquilidade que Deus tem para mim e para você, independe de circunstâncias, irmãos. Esse homem pensava assim, quando eu tiver muito, eu vou estar tranquilo. Quando eu estiver sobrando, eu vou estar tranquilo. Onde estava o erro? Ele falou com a alma algo que era passageiro. E aqui eu posso também dizer que ele estava pensando na eternidade. Também pensou na eternidade. Se ele não pensou, quando ele falou isso, Jesus ele ensinou por completo. Versículo de número 20. E Deus disse assim para ele, mas Deus lhe disse, louco. Não era assim, tipo, louco, 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 porque tem uma exclamação. Esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? O que você preparou não fica para você. O que você preparou que achava que dava tranquilidade para a sua alma, não dá coisa nenhuma. Você viveu, na verdade, avarento, e todo avarento é considerado como um louco. Louco, esta noite vão te pedir a tua alma, o que tu tens preparado para quem será, porque para você não vai ser. Porque você vai seguir o caminho, e aí ele foi chamado de louco. Por que ele foi chamado de louco? Pastor, eu já sei. Era coisa passageira, e ele vinculou com a eternidade, também. Era coisa passageira, e ele vinculou com a alma, também. Mas por que ele foi chamado de louco? Porque ele pensou assim, ó. Eu vou ajuntar tesouros na terra. Aqui eu vou passar a minha eternidade. Passa não, irmão. Eu vou ajuntar tesouros na terra porque eu terei tranquilidade. É onde eu vou beber a minha fonte, onde vai me dar tranquilidade. Não. Porque se fosse assim, ajuntar tesouro e ter tranquilidade, não teria pessoas que muitas vezes, e infelizmente, elas acabam por tirar a vida, não é por falta de bens, é por falta de paz. É por falta de família, às vezes. Não é por falta de coisas, é por falta de algumas coisas que o dinheiro não compra. Como bem falou outro dia o pastor Cassiano, o dinheiro pode comprar um passeio, mas não compra, de repente, a felicidade de um passeio. O dinheiro pode comprar, de repente, uma pessoa, mas não compra o amor da pessoa.
O dinheiro pode comprar coisas, mas não compra a essência. Jesus estava falando, você está agora como um louco. Deus está te dizendo, um homem louco. E por que louco? Porque ele ajuntou tesouros na terra. O próprio Jesus respondeu no versículo 21, coloca por gentileza. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vou fazer uma pergunta, posso sim ou não? Só 2 pessoas falaram, 3. Posso fazer uma pergunta sim ou não? Muito obrigado. Eu ia falar. E aí, sabe qual é a pergunta? Você já olhou o extrato da sua conta corrente lá no céu? Já olhou? Está positivo? Porque a gente precisa ser rico com Deus. Porque o extrato da conta corrente no céu vai para a eternidade. O extrato da conta corrente da terra vai ficar aqui. Você já olhou? Dá uma olhadinha aí agora, pega o seu celular e dá uma olhada no extrato da sua conta corrente lá no céu. Claro que eu estou brincando. Você não consegue ver isso no celular, mas Deus sabe como está o nosso extrato. E a palavra de Deus para mim e para você é, de onde vem a tua tranquilidade? Vem de coisa, se for, está errado. Mas Deus quer que a gente aumente o extrato lá diante de Deus. E eu quero aumentar. Quantos querem aumentar o extrato lá no céu? Diga glória a Deus nessa noite, irmãos. Eu quero ser rico para com Deus. Eu fui na Bíblia e disse, Deus, me dá alguém que por um momento da vida, mesmo te conhecendo, porque aqui era uma multidão, Senhor. Aqui a multidão tinha gente convertida, aqui a multidão tinha pessoas que não eram convertidas ainda. Me dá alguém na Bíblia que de algum momento da vida ele viveu, experimentou a avareza. Ele olhou só para as coisas daqui. Deus disse, vá lá no Salmo 73, filho. Vá lá conversar com Asaf. Vá ver como foi que Asaf estava quando ele pensou em ajuntar só aqui, porque ele era muito rico para comigo, mas ele pensou que era pobre aqui na terra, e de repente as circunstâncias levavam ele para isso. Mas diante de mim ele era muito rico. E alguém pode dizer assim, pastor, lembra de Lázaro e do rico? Lembro também. Lázaro era rico na eternidade, foi para a eternidade, e o rico na terra ficou pobre na eternidade, porque ele só era rico aqui. Nós precisamos ser ricos, tanto aqui quanto lá. Quantos creem? Diga amém, diga glória a Deus, receba essa palavra, irmão. A gente precisa aumentar o nosso extrato lá no céu. Asaf disse assim, eu estou muito angustiado, estou muito triste aqui, ninguém conhece a minha dor, ninguém me compreende, eu estou aqui acabado. Por quê? Porque para os ímpios parece que é tudo bom, para mim é tudo ruim. As coisas ruins só acontecem comigo, está difícil, eu não aguento mais essa vida com o Senhor, viu Deus? Se o Senhor não resolver hoje, inclusive, eu nem sei o que fazer. Deus, eu só não vou me desviar hoje, Asaf, por causa dos teus filhos. Não é me desviar, por causa do exemplo que eu tenho que dar. De repente alguém experimentou assim, eu só não vou me desviar por causa do meu filho, porque eu não vou me desviar por causa da minha filha, só não vou me desviar por causa do meu marido, só não vou me desviar por causa da minha esposa. Você estava como Asaf. Aí Asaf disse, Senhor, eu só não vou me desviar por isso, mas foi pouquinho para eu escorregar, pouquinho mesmo. Aí disse até que eu entrei no templo. Salmo de número 73, versículo 23, por favor, tem aí. Salmos 73, versículo 23, já estou me preparando para encerrar, preparando. Organizando aqui para encerrar. Salmo de número 73, versículo 23, diz assim, ó. Todavia eu estou de contínuo contigo. Coloca o 22, que esses eu vou citar, não vou nem ler todos. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Quando alguém está longe do Senhor, quando alguém está acumulando, não está acumulando na eternidade, ele fica assim, sabia? Fica assim. Aí Asaf diz assim, eu entrei no templo, no 21. Vê logo o 21, por favor. Assim meu coração se azedou, o 20. Pronto. Como um sonho, quando se acorda, assim é quando a gente acordar. Vai ficar tarefa de casa, não tem problema não. Desprezarás a aparência deles. Eu acho que é o 19, mas não coloca não. O que eu quero falar exatamente é para falar que Asaf viveu um momento de avareza na sua vida. Até que ele entendeu que a conta corrente lá no céu tinha que aumentar. E ele entendeu os privilégios de servir a Deus. Os privilégios de adorar a Deus.
Ele disse, ó, tem privilégio. Eu estou de contínuo com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã. Não existiu e jamais existirá você que está no Senhor um segundo da sua vida que Deus não esteja com você. Deus, 23, pastor, obrigado. Coloca o 23 aí, por favor, Anderson, o 23. E aí, não tem um segundo da tua vida que Deus não esteja contigo. Diga para alguém isso, Deus está com você, por favor. Você disse para ela, agora assim, sempre. Gostei, e é sempre, igual a irmã fala aqui. E é sempre, diga assim, Deus está com você. E é sempre, viu? Asaf disse, eu estou de contínuo contigo, tu me sustentas pela minha mão direita, o Senhor não deixou desviar, o Senhor não deixou escorregar. Deus, eu entendi que a minha conta corrente aí no céu está muito boa, porque o Senhor me sustentou pela sua mão direita, porque o Senhor me guiou com o seu conselho, porque eu serei recebido na glória pelo Senhor, pelo próprio Deus. Irmãos, existe uma promessa de vida eterna para nós. O próprio Deus vai nos receber na eternidade, irmãos. Quando eu pensei nisso, eu disse assim, Deus, é parecido como Jesus chegou? Aí eu fiquei, confesso para você, só imaginando isso, não tive nenhuma resposta da parte do Senhor. Eu sei que Ele vai receber. Asaf disse, o Senhor vai me receber na glória. Isso é parecido quando Jesus chegou, porque quando Jesus voltou da missão da terra, Ele foi para os céus, a Bíblia diz que cantaram assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E alguém pergunta, quem é o Rei da Glória? E eles gritam, é o Senhor Todo-Poderoso, o forte na batalha. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. E uma festa, e bateria tocando, e festa para todo lado. Se fosse do nosso jeito, era balão para um lado, gente pulando, gente sorrindo, gente cantando, gente adorando. Aí eu disse, Senhor, vai ser assim quando a gente chegar. Aí eu não tive resposta, mas o que eu sei é que quando a trombeta soar, os salvos, de uma maneira imediata e instantânea, subirão e terão encontro com o Senhor nos ares. E lá receberão o seu galardão por tudo que fez do Senhor, pelo saldo que tem na conta corrente, porque é rico com Deus, irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse, eu vou ser recebido pelo Senhor. Deus, o Senhor é a fortaleza do meu coração, então me protege contra a avareza. Deus, o Senhor é a minha porção para sempre. Deus, para mim bom é me aproximar do Senhor. Deus, para mim bom é colocar no Senhor a confiança. Deus, eu já entendi, e depois de colocar no Senhor a confiança, eu vou anunciar as tuas boas obras. Irmão, a nossa tranquilidade, ela vem do Senhor, da confiança que temos no Senhor, porque é sobrenatural, não é natural, é espiritual. Não é do mundo físico. Por isso que eu pergunto a você de novo, de onde vem a sua tranquilidade? Você vai me responder, pastor, vem do Senhor, não vem das coisas. Jesus estava falando para a multidão, e para encerrar, serve para todo mundo, se a multidão serve para todo mundo. Se aquele irmão do jovem que estava, do homem que estava pedindo a parte na herança estava lá, ele entendeu. Seu avarento, divida com seu irmão, é dele também. Você está juntando tesouro na terra, seja rico para com Deus. Ele entendeu. Aí Jesus agora deixa de falar com a multidão e vai falar com seus discípulos. A continuação de Lucas capítulo 12, eu serei breve. A parte A, Jesus fala assim, ó, meus discípulos, coloca o versículo 22, Anderson, de Lucas 12. Lucas 12, 22. Jesus olha, disse aos seus discípulos assim, portanto vos digo, quem é discípulo aqui, diga amém. Quem é discípulo, levanta a mão e dá glória a Deus. Disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais ansiosos ou apreensivos pela vossa vida. Que vida, pastor? Vida física, vida espiritual, vida eterna. Não esteja ansioso pela sua vida, apreensivo. Sobre o que você vai comer, sobre o que você vai beber, sobre o seu corpo, tudo isso, não esteja ansioso com nada. E ele diz assim no versículo 31, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Depois você lê o que é que vai ser acrescentado. Já falei aqui, tudo que vai comer, o que vai beber, tudo. Se você buscar primeiro o reino de Deus, Ele vai acrescentar todas as coisas. Jesus está falando para discípulo. Você disse a mim que era discípulo. E eu acredito que você é discípulo. Você disse a mim que era discípula. E eu acredito que você é discípula. E é por isso que eu quero te dizer, busca antes o reino de Deus. Dê reino de Deus em primeiro lugar, irmãos.
e tudo Ele acrescenta. Não vai deixar faltar nada para você. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. E muitas vezes vem de surpresa, muitas vezes vem como a gente nem imagina, mas vem. Porque Ele está ensinando para nós que somos discípulos, buscar primeiro o reino. E Ele finaliza. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também está o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Eu queria que você lesse comigo exatamente esse versículo, porque onde está o vosso tesouro, também estará o seu coração. Onde está o seu coração? Pastor, meu coração está no Senhor. Então olha o seu tesouro. O que é o seu tesouro? O que é o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Se você me disser onde está o seu tesouro, eu digo a você onde está o seu coração. Lucas 12, 34. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E a pergunta que não quer calar: onde está o seu tesouro? Vamos ficar de pé. Onde está o seu tesouro?